galerinha, tudo bem? Bom, os que já são meus, que já me conhecem, né? Meu nome é Priscila, mas aqui a gente está falando para a rede inteira. Então, a gente está aqui hoje na nossa aula de português, tá? Como vocês já devem ter acompanhado aí pela modulação, pelo esquema do aula-aula, a gente vai conversar um pouquinho sobre gramática, tá? A gente está na parte aí de morfologia. Como é uma parte toda subdividida, gente, eu vou tentar fazer uma introdução aqui para vocês sobre o que a gente vai falar. Já estou com um quadro montadinho aqui, mais ou menos, para organizar a cabeça de vocês. Mas vamos bater um papo primeiro aqui em relação ao que a gente vai estudar hoje, né? Que ligação isso tem com coisas que vocês já viram antes. Então, a gente está na parte da morfologia, tá? Não ignorem o fato de que quando vocês vão estudar português, né, vocês vão por partes da gramática, assim. A galera para a qual eu estou falando aqui é a galera de ensino médio, certo? E vocês já tiveram aulas de substantivo, de adjetivo, de artigo, de numeral, de todas essas classes gramaticais no ensino fundamental, né? E quando a gente chega no ensino médio, não é que a gente não vá falar coisas que vocês já sabem. O que a gente tem que tentar fazer é revisar, né, coisas que vocês já viram no ensino fundamental, só que no ensino médio a gente tenta adaptar um pouquinho mais, aprofundar algumas coisas, né, trazer isso para um modelo de prova que de repente você não estava tão acostumado antes. Eu sei que vocês ainda estão no primeiro ano, né, eu falo com os meus quando eu estou em sala, e assim, pensar em Enem é algo muito distante para todo mundo por enquanto, mas a gente está no ensino médio, então assim, eu tenho certeza que está todo mundo aqui que me assiste nesse momento. Poxa, Priscila, eu já sei que é substantivo e adjetivo, assim, é uma coisa que eu estudei desde o ensino fundamental, não sei se no sexto, sétimo ano, né? Só que assim, o que a gente pode aprender ainda sobre isso, né? O que a gente pode entender melhor e de que forma isso pode ainda ser aprofundado, assim. Eu sempre falo que assim, a primeira coisa que vocês têm que pensar é o seguinte: o que é o estudo morfológico, né? Quando você pega lá a gramática, vai começar a estudar a língua portuguesa, no caso de vocês têm a apostila, vocês já tiveram aulas de morfologia, né? A gramática por si só, ela é dividida em partes. Então, por exemplo, quando vocês começam a estudar a língua, vocês costumam aprender o som, a letra, que é aquela parte de fonética e fonologia, que vocês começam a estudar, né, os fonemas, as representações ali, aí vem ditongo, tritongo, aquilo tudo que vocês já estudaram. Só que o primeiro contato com a língua, geralmente, né, lá quando vocês são menores, é com a fonética e a fonologia. Eu começo a entender a diferença de letra e que cada letra tem um som diferente. Aí quando vocês já estão assim mais ou menos familiarizados com isso, né, vocês começam a estudar a palavra, que é a morfologia, que está aqui no quadro, e a gente vai seguir. Só que o que a morfologia estuda? Ela estuda a palavra, né, isoladamente. Por que eu estou falando isoladamente a princípio? Porque a gente ainda não está na parte das funções. Isso já é sintaxe, isso já é uma coisa que você, né, vê um pouquinho mais adiante. Então, a morfologia, ela pega a palavra, né? Quando eu falo pega aqui, estuda a palavra, e desde a sua estrutura, passando pelos processos de formação e as respectivas classes dessas palavras. Então, por exemplo, pela modulação que eu tenho aqui com vocês, o que a gente tem até agora? Vocês já viram, né? Estrutura dessa palavra, vocês vão vendo os morfemas. O que é morfema, Pri? Não lembro. Radical, vogal temática, aí tem as desinências, aí tem aqueles afixos, né? Que tem os prefixos e sufixos que vem no finalzinho. Essas aulas vocês já tiveram. Por que eu estou fazendo esse gancho com vocês para entrar na parte de substantivo e adjetivo? Porque a gente está estudando morfologia. Vocês começaram o ano, primeira série, em gramática, né? Falando rapidinho de fonética e fonologia, aí a gente entra em morfologia. Morfologia é estudar a palavra, desde a sua estrutura até as classes que a palavra pode ter ou a que ela pode pertencer. Priscila, como assim classes? Tem 10 classes de palavras. Hoje, na nossa aulinha aqui, a gente vai falar de 2 dessas classes. 10 é muita coisa. Mas fiquem tranquilos, porque vocês já estudaram isso. O que é classe? Substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo, advérbio, conjunção,
interjeição e preposição. Só não larguei o dedo por causa do pilu aqui. Essas palavras, essas classes gramaticais, elas vão sendo estudadas ao longo ali, né, do seu processo de formação. Quando eu falo processo de formação aí, dentro do ensino fundamental. Aí quando a gente chega no ensino médio, está todo mundo aqui no primeiro ano, né, a gente faz um resgate dessa parte da morfologia, como eu combinei, e a gente vai tentando adaptar, trazendo algumas nomenclaturas que podem ser novas para alguns, ou algumas coisinhas que vocês não se lembram. Então assim, hoje, qual é o objetivo dessa aula aqui com vocês? A gente conversar um pouquinho sobre substantivo e conversar um pouquinho sobre adjetivo. Se vocês olharem aqui para o quadro, vocês vão ver que eu fiz um resuminho de substantivo e que eu fiz um resuminho de adjetivo, certo? Pois bem, o que faremos? Vamos começar primeiro a conceituar uma expressão super importante que está na apostila de vocês e que é mega aqui importante para a nossa aula, tá? Para a gente começar a conversar sobre morfologia, gente, a gente tem que entender o que é um sintagma nominal, tá? Aqui eu só coloquei um resuminho, mas eu vou explicar para vocês. Fiquem tranquilos que na apostila está mais detalhadinho do que está aqui, tá? Eu estou tentando adaptar para o vídeo aqui o que vocês teriam comigo em sala de aula, beleza? Então vamos pensar assim, ó, sintagma, nossa, que palavra esquisita, Priscila. Sintagma, para vocês vão pensar que é como se fosse um grupo de palavras, tá? Então, um sintagma é um agrupamento de termos, é um grupinho de termos, de palavras. Só que a gente está estudando a morfologia começando pelo estudo dos nomes. Como assim pelo estudo dos nomes? Gente, um nome, ele não se comporta como um verbo, né? Então, quando você vai entender um substantivo, quando você vai entender um adjetivo, quando você vai entender um artigo, são nomes. Então, eles têm flexões de nomes, né? Verbo já é outro papo. Então, o que a gente está conceituando aqui? Sintagma nominal. Então, se sintagma é um agrupamento, né, é um grupinho aqui de palavras que estabelecem ali entre si uma relação de dependência, você já vai entender o que é isso. Um sintagma nominal é um grupo de nomes, certo? E aí, o que vai acontecer? Quando a gente analisa a frase, a gente tenta entender que por mais que a gente esteja estudando a palavra aqui nesse momento, essa palavra, uma vez que ela está inserida na frase, ela passa a desempenhar funções. Ó, para não dar nó na cabeça de vocês, a gente aqui na primeira série está estudando a morfologia, a gente está estudando a palavra, mas vocês já estudaram, inclusive no 9º ano, né? Sintaxe, a função sintática que essa palavra pode ter, que foi quando vocês estudaram que um termo pode ter função de sujeito, de objeto direto, de adjunta nominal, né? Vocês já estudaram isso. Só que essa parte é a sintaxe. A sintaxe é a parte da gramática que estuda a relação entre os termos ali na oração, ou a relação entre as orações, quando vocês estudam lá período composto. Só que na nossa aulinha de hoje a gente está falando de morfologia, mas é muito difícil às vezes eu tentar mostrar só o aspecto morfológico sem aplicar isso dentro de uma oração, dentro de uma frase qualquer. Então, só para você entender, o conceito de sintagma nominal nessa nossa aula é super importante, porque quando você começa a entender o papel de alguns nomes, hoje a gente especificamente vai falar de substantivo e adjetivo, nesse agrupamento de termos. E aí é lógico que quando você pensa numa oração qualquer, aí você começa a analisar as palavras, a perceber que elas meio que estão agrupadas, você começa a ter uma visão geral ali e morfossintática, tá? O que é uma análise morfossintática? A gente analisa a classe daquela palavra e a gente começa a entender que ela também pode ter uma função naquela frase. Então, eu só viro e falo assim, ó, Priscila chegou. Eu sei que Priscila é um substantivo próprio, certo? É o substantivo, é meu nome, e chegou, eu sei que é um verbo. Eu aprendo isso onde? Na morfologia. Eu entendo que palavras podem ter classes, né? E eu vou classificá-las a partir disso. Só que Priscila, se você estivesse estudando num plano mais sintático, você já ia entender que Priscila nada mais é do que o sujeito dessa frase, dessa oração, né? E que o chegou é aquele verbo que você conhece como intransitivo. Ah, Pri, mas aí está misturando. É porque você já estudou português
né, desde sempre, você já viu isso no ensino fundamental. Eu só estou frisando que, assim, às vezes a gente associa morfologia e sintaxe, isso é natural, só que aqui eu vou tentar me prender mais à morfologia, porque é a aula de hoje. Então, o que é um sintagma nominal para a gente mostrar um exemplo aqui que eu coloquei para vocês? É um agrupamento de nomes, tá? É como se fosse uma estruturazinha linguística ali e que nesse agrupamento de nomes eu sempre vou ter aquela palavra que vai ser a mais importante, que vai ser o chamado termo núcleo. E esse termo núcleo é a primeira estrela da nossa aula de hoje, que é o substantivo. Então, quando você analisa uma frase, né, você percebe que tem um grupo de palavras, um grupo de nomes, que estabelece ali entre si, né, uma relação, eu tenho um sintagma. Então, qual foi o exemplo que eu coloquei aqui? Ó, aqueles 2 alunos fizeram uma boa prova. Nossa, essa é uma frase que eu leio, eu consigo entender, aí eu começo a separar os agrupamentos? Sim, ó. Para a aula de hoje, por enquanto, a gente está deixando esse fizeram de fora, tá? Porque é o verbo, eu não estou preocupada com o verbo por enquanto. Eu estou falando de nomes, eu estou falando de sintagmas nominais. E aí, o que eu já fiz para facilitar a nossa vida aqui para o vídeo? Vocês estão vendo que esse primeiro bloquinho de nomes aqui, que são aqueles 2 alunos, eu já coloquei um colchete e falei que aquele é o meu primeiro sintagma. E aqui no final, uma boa prova, eu coloquei um outro colchete dizendo que é o meu segundo sintagma. Então, o que você vai tentar entender? Né? Tirando o verbo, porque a gente está estudando o sintagma com nomes aqui nesse momento, eu tenho o sintagma 1 e eu tenho o sintagma 2. Aqui nesse sintagma 1, eu tenho um termo que centraliza, que é o chamado termo núcleo, que para a gente vai ser sempre o substantivo. Então, ó, aqueles 2 alunos. Quem é o termo núcleo aqui? Alunos. Alunos é o meu substantivo. Ele centraliza ali. Centraliza porque se ele não está no meio. Não é uma questão de onde ele está aqui. É como se ele comandasse esse primeiro sintagma. Tanto que o que acontece ali? Ó, o aqueles e o 2 estão concordando com o termo núcleo alunos. O que é o aqueles? O aqueles é um pronome, para quem não lembra. O que é o 2? É um numeral, né? Para quem não lembra. A gente não vai falar sobre numeral e pronome hoje, mas eu estou apresentando o sintagma para você. Eu preciso lembrar que os termos que modificam o substantivo, que são esses termos modificadores que podem fazer parte de um sintagma nominal, são adjetivo, artigo, numeral, pronome. Só que na aula de hoje, como eu falei, eu estou fazendo esse apanhado geral com vocês para pontuar melhor o substantivo e o adjetivo. Tinha um outro sintagma aqui, olha lá, ó. Uma boa prova. Quem é o termo núcleo? É o substantivo, é a nossa primeira estrela da aula de hoje aqui, o substantivo. Não deve estar dando para você ler aí um pouquinho, mas é porque eu estou colocando no finalzinho do quadro, tá bom? Mas, ó, é só para marcar que a palavra prova é um substantivo, combinado? E aí você tem esse uma, você tem esse boa, que são palavras que ali concordam com o núcleo, que são termos modificadores. O uma é um artigo indefinido e o boa é o qualificador, tá? Que é o adjetivo. Tá? Não se prendam tanto às classificações agora, meu Deus. Eu só estou mostrando para vocês que esse primeiro bloco aqui, ó, aqueles 2 alunos, e esse segundo bloco aqui, uma boa prova, formam sintagmas, formam agrupamentos ali de termos que estão centralizados a partir de um substantivo, que é o chamado termo núcleo aqui pra gente, tá? Combinado? Então, ó, sintagma nominal, um grupo de nomes que estabelecem entre si uma relação de dependência e nessa relação de ordem ali de dependência, o substantivo vai ser sempre o termo núcleo. Combinado? E aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai falar rapidinho de substantivo, tá? E de adjetivo, que vocês já estudaram. Então, eu tentei ser bem sucinta aqui com vocês. É só para dar um panorama em relação ao que é essa palavra, né, essa classe de palavras e essa outra aqui, para a gente ter uma visão mais geral dos fatos, tá? Como eu já falei, características importantes do substantivo. Primeiro, ele é uma classe variável. Pri, o que é isso? Variar significa fazer flexão.
Então, se eu falo assim, computador, computadores, professora, professor, professores, eu estou mexendo e flexionando o substantivo, né? Quando eu falo o professor, a professora, né? Quando eu falo a cadeira, quando eu falo a mesa, né? Tem muitas às vezes que você não consegue fazer todas as flexões, mas a partir do momento em que você flexiona um substantivo, um nome, ele já passa a ser menino, menina, meninos, meninas, né? Eu consigo jogar ali para flexões. Então é uma palavra variável, tá? É totalmente diferente, por exemplo, de advérbio. E não lembro o que é isso. Advérbio de tempo, de modo, de lugar. Você não fica flexionando o advérbio, né? O hoje. Né? Hoje, não importa se a frase está no plural, da ideia de tempo você não mexe. Agora, você consegue pegar a palavra cadeira, que é um substantivo, e botar no plural. Então, se eu ponho cadeiras, eu já estou dizendo que ela varia. Então, o que significa dizer que é uma classe variável? Que ela faz flexão, tá? E o termo núcleo, que foi o que eu acabei de explicar para vocês. Dentro do sintagma, o substantivo vai ser sempre o termo núcleo. Além disso, eu coloquei aqui como a ideia de nomeação de seres ou objetos, né? Eu acho que isso é uma coisa que vocês veem desde o ensino fundamental, mas normalmente a ideia de você substantivar, a ideia de você perceber o substantivo, ele normalmente atribui algum nome, né, a alguma coisa ou a algum ser, seja de forma individual ou coletiva, beleza? E aí eu tentei, gente, pontuar aqui as principais classificações por vocês, tá? Aqui, volto a dizer, é uma matéria que é bem revisão para vocês já estudaram isso antes. Então, vamos só relembrar aqui as classificações dos substantivos normalmente, as principais. A gente sabe que existe substantivo próprio e existe substantivo comum, né? É só você lembrar, por exemplo, Priscila, o meu nome é próprio, me dá propriedades, me dá um status aqui, né, de individualidade. Quando eu falo professora, né, se eu não estou dizendo o nome dessa professora especificamente, professoras têm várias, então ela é um substantivo comum. É legal você perceber que muitas vezes, assim, o que diferencia o substantivo próprio do comum, além de, obviamente, o próprio vir com letra maiúscula e o comum com minúscula, né, é a ideia de que o próprio, ele individualiza e o comum, ele coletiviza ali, né, mais generalizada a situação. Além disso, pode ser concreto e abstrato. E eu lembrava que o concreto a gente pegava, o abstrato não. Tá bom, pode ser. Mas você quer ver uma maneira assim mais tranquila de você imaginar? Uma coisa que é concreta, você visualiza essa coisa ou essa pessoa, enfim, na sua cabeça. Então, quando eu falo pilô, quando eu falo câmera, quando eu falo cadeira, quando eu falo mesa, quando eu falo garrafa, você pensa esses objetos na hora na sua cabeça. Você consegue concretizá-los. Agora, quando eu falo assim, sei lá, felicidade. Pô, felicidade eu não consigo imaginar o que é, mas eu consigo entender uma pessoa feliz, eu consigo começar a pensar nesse sentimento atrelado às situações. Raiva, os sentimentos. Pô, os sentimentos são abstratos, mas é substantivo, Priscila? Felicidade é. Felicidade é substantivo, feliz é adjetivo. Cuidado. Raiva é um substantivo abstrato, raivoso é o adjetivo, tá? Quando você nomeia alguma coisa, você substantiva aquilo ali. Primitivo e derivado, que vocês viram isso, por exemplo, nessas aulas de morfologia, da estrutura, da palavra formada por derivação, né? O que é o primitivo? É a palavra na sua forma ali mais original. Então, se eu pego, por exemplo, a palavra mesa, né? Mas aí eu formo mesinha. Mesa é o meu nome primitivo e mesinha vem de mesa. Eu encaixei um sufixo ali, tá bom? Sinha, né? O sufixo de diminutivo. Então, termos derivados são termos que vêm das palavras primitivas. Então, eu tenho o substantivo ferro. O substantivo ferro, ele é primitivo, ele é original ali. Ferreiro, ferrugem, né? Eu vou começando a derivar a partir daquele primeiro. Vocês estudaram isso quando vocês foram vendo o radical, aí vocês foram vendo que as palavras elas vão sendo derivadas dessa primitiva, beleza? E simples e composto, que eu acho que é o mais tranquilinho para todo mundo, né? Você pega o substantivo simples, ele tem um radical só ali, uma palavra só. Então, guarda, né? Se eu estou falando do guarda da rua, o guarda que passou ali, beleza. Se eu falo guarda noturno, né, eu passei a ter um substantivo composto, formado por duas palavras. É lógico que, assim,
Tem outros detalhes na hora que você vai, sei lá, na hora que você for analisar. Eu tenho que olhar para a frase, eu tenho que ver a palavra ali com cuidado. Sim, gente, eu estou tentando fazer um apanhado geral aqui para vocês, tá bom? A partir daqui, a gente tem que levar em consideração, por exemplo, que às vezes o substantivo composto, vou falar aqui, não vou rabiscar o quadro porque senão vocês vão se perder. Por exemplo, substantivo composto tem algumas regrinhas, né, de plural. E aí você tenta ver sempre normalmente pela variabilidade ou não da palavra. Então, por exemplo, dei o exemplo aqui de guarda noturno, né? Eu falo guarda noturno, poxa, guarda é o substantivo e esse noturno, ele adjetiva esse guarda. Tanto o substantivo quanto o adjetivo, que é esse qualificador, que a gente já vai falar dele, a gente consegue fazer, né, variação. Eu consigo falar, sei lá, alto, alta, noturna, noturno, noturnos. Eu consigo mexer, eu consigo flexionar tanto o adjetivo quanto o substantivo. Então, se eu pego a palavra, o substantivo composto guarda noturno, e quero botá-la no plural, né? Como é que eu vou colocá-la no plural? No plural. Vai ficar guardas noturnos. Nossa, assim mesmo? E guarda-chuva, Priscila? Guarda-chuvas? Calma, né? Porque o guarda-chuva, ele tá te guardando da chuva, ele tá te protegendo da chuva. Aí quando for verbo, não tem essa flexão como os nomes têm. Então, o plural de guarda-chuva é guarda-chuvas, beleza? Né? Guarda-roupas, que é onde você guarda, beleza? Agora, se é o guarda do guardinha, o guarda civil, o guarda noturno, aí é substantivo. Aí ficam guardas noturnos, guardas civis, tipo couve-flor. Couve-flor todo mundo acha esquisito. Cara, a palavra couve é um substantivo e a palavra flor também. Então você não colocaria a palavra couves normalmente? Você não escreveria a palavra flores normalmente? Só que fica esquisito quando você vai pronunciar, mas qual é o plural do substantivo composto couve-flor? Couves-flores. Nossa, que esquisito. Eu sei, mas é porque a gente está trabalhando com a variabilidade ali do termo. Então, assim, plural, né? Isso tudo vocês já estudaram. A gente está só aqui fazendo um apanhado, fazendo uma revisão importante. É óbvio que isso vai ser fixado nos exercícios que vocês vão fazer, combinado? E a gente está só aqui pontuando algumas coisas necessárias. Assim como o substantivo, o adjetivo, galerinha, também é um termo variável, também é uma classe de palavras que varia, como eu acabei de mostrar para vocês. Só que em vez de ele ser o termo núcleo, como eu botei ali, ele passa a ser o termo modificador. Então você não ignora o início da aula não, pelo amor de Deus, hein? Porque eu estou aqui focada nisso. Termo modificador não é termo núcleo, termo núcleo é substantivo. O adjetivo, ele modifica. O que significa isso? Ele concorda com o substantivo. Então, lembra que eu tinha falado aqui, ó, boa prova, uma boa prova, né? Esse boa qualifica essa prova, é um qualificador, é um adjetivo. Então, ele é variável como substantivo, só que em vez de ele ser termo núcleo, ele é um termo modificador. Até aí, beleza. Segundo, em vez de eu ficar nomeando, né, todo mundo imagina que lembre, pelo amor de Deus, não ignore as coisas que vocês já estudaram antes. O adjetivo é um qualificador. Então, normalmente, quando você quer encontrar um adjetivo numa frase, você tenta procurar aquela palavrinha que está atribuindo uma característica, uma qualidade, né? Então, quando eu falo, sei lá, pessoa alta, tá? Esse alta qualifica essa pessoa. Então, é um qualificador, é um adjetivo, é um termo modificador do termo núcleo pessoa, beleza? E por último, o que eu coloquei aqui? Né, a atribuição de algumas classificações também, que também não tem mistério, né, gente? É a mesma coisa. Então, sei lá, um adjetivo simples e um adjetivo composto. Tipo, se eu falo assim, ele é alto, esse adjetivo não é simples. Agora, quando eu falo que tem influência, sei lá, luso-brasileira é um adjetivo composto. Ele também pode ser primitivo e derivado, Priscila? Pode. Se eu falo que sei lá, a folha é verde. Esse verde qualifica a folha, né? Mas se eu falo que as folhas eram verdinhas, o verdinhas ali também é um qualificador. Só que vem de verde, verdinho vem de verde, verdinhas, que seja. Então, da mesma forma que você pode ter primitivo e derivado, você também pode ter simples e composto.
Uma dica, porque aí entra a questão, poxa, eu estou no ensino médio, eu tenho que startar para algumas coisas. Todo mundo meio, acredito eu, que chega ao ensino médio sabendo que o adjetivo é um qualificador. Isso não é novidade aqui para ninguém do que eu estou falando. Eu estou dando a matéria, mas eu estou no ensino médio aqui com vocês, né? Eu tenho certeza que a maioria que está me vendo neste momento sabe que quando você procura uma qualidade no texto, você procura um adjetivo. Agora, fica a dica, tá? Hashtag fica a dica aí para você. Primeiro, cuidado, tá? Porque provas hoje, principalmente de linguagens, trabalham muito com o papel do adjetivo no texto. Então, o adjetivo, além de atribuir característica, ele pode, por exemplo, expressar em um texto a opinião do autor, tá? Uma adjetivação intensa num texto pode ser uma marca de expressividade. Pode ser uma marca ali que evidencia, né, claramente a expressão de opinião de quem está escrevendo. Então, por exemplo, se eu vir e falo assim, o adjetivo ele nem sempre vai ser uma opinião minha, tá? Se eu falo assim, pilô azul, pilô vermelho. Cara, vermelho e azul são cores, tá, beleza, mas a gente está dando aula de morfologia. Cores qualificam, então vermelho e azul são adjetivos. E tipo, não é vermelho e azul porque a Priscila acha, é porque é factual. Agora, se eu vir e falo assim, esse pilô é maravilhoso. Nossa, esse pilô, ele é bom, assim, num nível que vocês não estão entendendo. Esse maravilhoso, ou se eu falo, nossa, esse aqui em compensação é horroroso. Eu começo a, além de dar características, expressar muito o que eu penso. Então, determinados adjetivos em textos podem também, além de qualificar, expressar a opinião do enunciador. Atenção, primeiro ano eu já falei sobre isso, tá? Enunciador, estou falando para os meus alunos, mas serve aqui para todo mundo. É quem enuncia, é quem fala, é quem emite, combinado? Então, assim, cuidado, porque o adjetivo ele pode também expressar opinião. Cuidado aqui, ó, com frases às vezes que mudam o sentido quando você troca o adjetivo de posição. Então, por exemplo, se eu falo que ele era um grande homem e eu falo que ele era um homem grande, ó, grande homem, homem grande, o grande é adjetivo nos dois, porque o grande qualifica esse homem nos dois. Só que quando eu falo que ele é um homem grande, eu estou falando da estatura dele, da altura. Quando eu falo, poxa, fulano foi um grande homem da nossa história. Ele foi um homem importante. E aí a gente começa a entrar no sentido, que eu acho que assim, por mais que a gente esteja estudando morfologia, a gente tem que entender, e principalmente no ensino médio, que hoje as provas de linguagens, elas abordam muito ali o papel da palavra no texto, a função que aquela palavra pode ter para o texto, para o enunciador, como que eu acabei de explicar sobre o adjetivo. Então é importante, por exemplo, que você pense assim, poxa, às vezes eu tenho que prestar atenção, ó, uma pobre menina não é uma menina pobre. Pobre menina, poxa, tadinha da menina. Ah, ela é uma menina pobre. Provavelmente eu estou falando de condição socioeconômica. E isso vai depender de contexto, é claro. Então preste atenção, sabe? O adjetivo, ele mudando de posição ali, ele pode alterar o sentido na frase. Preste atenção que um adjetivo ele pode expressar opinião, né? Tirando isso, eu acho que vocês tiram de letra a questão das classificações. E eu acho que todo mundo aqui sabe perfeitamente, estou só ajudando, espero ter ajudado, né, a diferenciar um substantivo de um adjetivo. Vocês vão ter aulas que vão continuar daqui, tá bom? Não sei se serão comigo, mas provavelmente com outros professores, enfim. E aí eles vão dar prosseguimento a esse estudo do sintagma nominal, ao estudo da morfologia. E eu acho que é isso, gente. Eu espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham entendido. Aí eu entendo que aqui é um momento diferente para mim e para vocês, né? Por mais que a gente trabalhe, eu já trabalho com videoaula, aqui eu queria muito estar em sala com vocês, estou morrendo de saudade dos meus. E espero que tenha sido produtivo, tá bom? Espero que vocês tenham curtido, aproveitado a aula da melhor maneira possível. A gente está fazendo com todo carinho e dedicação aqui para vocês. Um beijo, gente. Tchau, tchau.